Se você já encontrou o seu caminho, siga sempre em frente e não perca tempo olhando para trás ou criticando aqueles que ainda nem não encontraram o caminho deles. Muito bom, né? Por isso que eu digo que yoga não é a busca, é o encontro. É o encontro. Então, que bom que a gente poder se unir para poder praticar essa filosofia, esse autoestudo. Então, eu vou fazer só uma colocaçãozinha, assim, para que a gente internamente encontre o lugar da prática do yoga. Porque a prática do yoga, ela vai depender de como nós nos posicionamos internamente diante daquilo que está chegando para nós como proposta. Então, eu queria fazer, né, esse convite para que nós pudéssemos hoje fazer a prática de investigação do corpo, de olhar para o corpo, o templo, mas com um olhar que tem uma curiosidade em saber o que está escrito no corpo sobre a história da nossa vida, sobre a história da nossa vida. Porque tudo, absolutamente tudo em que a gente vive, né, até esse momento presente, está registrado. Está registrado nas nossas células, nos nossos órgãos, no nosso semblante, está registrado. Então, quando a gente pratica yoga, a gente quer fazer essa leitura do corpo, esse olhar atento ao corpo. Então, esse é o convite para que cada movimento, cada lugar, você possa perguntar para si mesmo: o que que eu estou sentindo aqui? Como é isso? E não ficar no objetivo de chegar a algum lugar, mas sim de estar mais lúcido o lugar em que estamos agora. E quais as condições agora que o corpo está trabalhando, como ele se apresenta, né? E hoje, também uma coisa importante da gente saber que o yoga é completo e é para qualquer momento da nossa vida. A situação que a gente tiver com o corpo sempre tem um caminho dentro do yoga em que a prática vai ser possível, seja mentalmente, seja só de respiração, seja com movimentos menores. Então é importante que cada um perceba, principalmente nós que estamos aqui online, né, perceba o seu próprio corpo para se autorresponsabilizar sobre ele e saber: até aqui eu posso ir, ou não, agora eu vou menos, ou eu fico um pouquinho aqui, mas cuidando desse lugar precioso de saber aonde de fato você está, né? Aonde de fato você está nesse exato momento. E esse encontro de hoje são 3 encontros, né, eu convido vocês para esses 3 encontros. O de hoje, a gente tem um objetivo específico, que é o corpo-templo. Gosto muito desse nome, corpo-templo, né, porque o que nos remete a um templo? O momento em que a gente, independente de qual tipo da religião, mas o lugar que a gente vai, que é amplo, onde as pessoas se encontram para orar, acredita-se que a força, né, da divindade está lá, que existe algo naquele espaço externo que nos acalma, que nos faz conectar, que nos traz paz, que nos traz tranquilidade, que nos traz força quando a gente precisa, né? Então, o corpo, o templo, também é assim, que dentro de nós existe essa fonte divina, a qual nós podemos recorrer a todos os instantes. A todos os instantes ela está nutrindo e sustentando a vida que acontece através de nós. Então, o yoga tem esse fio e esse chamado. Qual é a vida, o que que acontece com a vida através de nós? E para isso, como eu disse, que o corpo físico registra tudo que a gente viveu, então o corpo físico hoje é o passado no presente e também o futuro no presente, então é nesse corpo em que olhando, cuidando, ampliando a percepção de cada parte, nós vamos cuidando com mais amor, com mais responsabilidade.
né? Porque essa é a casa da nossa alma. É através do nosso corpo em que a alma experimenta a vida, em que a alma, o divino, experimenta o amor, a generosidade, a paz, a raiva, a angústia, a depressão, que seja, né? Então, vamos proporcionar para essa expressão da alma uma casa saudável, uma casa limpa, um lugar confiante para se estar, um lugar seguro, tranquilo para se estar, para se nutrir e caminhar. Então, o yoga vai nesse caminho, e aí, então, é esse percurso que nós vamos trilhar agora nessa nossa prática. Eu vou deixar agora fechado e depois, no final da prática, eu abro os microfones para quem quiser conversar e trocar alguma colocação, tá bom? Então, você tem um espaçozinho aí na sua casa que você encontrou no chão, um lugar em que possamos deitar. A gente vai começar deitados. Muito bom. Então, você vai começar deitado, com os pés no chão. Caso aconteça alguma coisa, assim, a internet cair, se eu parar de falar, você continua a sua prática. Então, colocando os pés no chão, deita o corpo no chão, deixa a cabeça, encaixa os seus ossos, levanta um pouquinho o seu quadril, as suas escápulas, como se você quisesse aumentar mesmo o maior contato com o chão. Então, por um instante, deixa a cabeça encaixada, fecha seus olhos e respira fundo. Mas foca nesse primeiro momento na exalação. Deixa o corpo agora esvaziar e percebe o quanto esvaziar, o seu corpo solta mais para o chão. Pode ser esvaziar pela boca por alguns instantes, mas é importante caminhar para a respiração apenas para as narinas, pelas narinas. Você pode até soltar um som, se for necessário, se você sentir. E à medida em que você exala, percebe o corpo soltando no chão. Passa pelas partes de contato com o chão e solta. Sentindo de fato onde você está. E então, com os pés no chão e o olhar aberto internamente, percebendo que você pode conduzir o seu olhar interno, a sua consciência, lá para os seus pés. Então, começa a mexer um pouco os dedos dos pés, começa a mexer os ossos dos pés, e não precisa olhar para mim, é você e os seus pés. E o chão, sentindo o chão e sentindo também o espaço. Deixa os seus pés começarem a se movimentarem de formas diferentes, não precisa ser igualzinho um ao outro. Mas lembra que você pode tirar os calcanhares do chão, pode levantar os dedos, virar a lateral dos pés, como se você quisesse carimbar o chão com todas as partezinhas dos seus pés, fazendo diversos movimentos. Caminha com seus pés um pouquinho mais para perto dos seus glúteos, depois um pouquinho mais para frente. Percebe o contato dos pés com o chão. E aí vai caminhando com os pés em direção aos seus glúteos, até então tirar os pés do chão. E deixa as suas pernas flexionadas em cima do seu abdômen. Então, mais uma vez, esvazia. Esvazia. Solta o ar.
E sente mais uma vez todo o contato do corpo, das costas com o chão. À medida em que você esvazia, você esvazia, você esvazia. E então, começa agora com as pernas, os pés fora do chão, a fazer o mesmo movimento que você estava fazendo. Os dedos dos pés, planta dos pés, só que agora no ar, né, sem ter o limite do chão. E então, à medida em que você soltou o ar, você inspira também. Mas deixa livre a respiração, do jeito que ela tiver que acontecer. O seu olhar está lá nos seus pés, nos dedos dos pés. Abre os dedos dos pés, vira, passa por tornozelo. Tornozelos agora começa a se movimentar. E não deixa o queixo da sua cabeça ir lá para trás, deixa o queixo puxado em direção ao peito. E então do tornozelo, você passa para o seu joelho, joelho direito. Começa a movimentar e perceber o seu joelho para cima, para o lado, em um movimento puxando o outro, dedos do pé, tornozelo, joelho, só da perna direita agora, só da perna direita. Desce um pouquinho mais a sua atenção e chega lá na articulação coxo-femoral, aonde é possível fazer sua perna ir totalmente para um lado e para o outro. Percebe, então, essas 3 articulações do joelho, da perna. A articulação coxo-femoral, na região do seu quadril, do seu ventre, seu joelho, seu tornozelo e todas as articulações do pé. E a sua respiração está livre, você está observando e não está travando. Começa a crescer o movimento da sua perna direita. Vai para frente, para trás. E o restante do corpo, a parte alta, está solta, só a perna direita se movimentando. Sentindo, ô perna, como você está? E então, a próxima vez agora você só vai estender a perna para o alto e empurrar o calcanhar lá para o céu. Como se do seu calcanhar saísse uma teia que gruda com você lá no céu. Então estende e fica um pouquinho, conduzindo a força por todas as articulações que você mexeu. A perna firme, estendida, lá para o alto, e estende mais. E não tensiona ombros, nem cabeça, nem maxilar, mandíbula. E então flexiona os joelhos e solta esse pé no chão, apoia o pé no chão. Percebe esse movimento, essa sensação, a energia que corre através da perna direita e leva a sua atenção agora para a sua perna esquerda, que está flexionada em cima do abdômen. Então você começa a sentir os dedos do pé esquerdo, movimentar, abrir, sentir a planta do pé esquerdo no ar, calcanhar, virando de um lado para o outro, tentando mexer o máximo todos os ossos do seu pé esquerdo. Vai subindo pelo tornozelo, e então vai chegando no joelho, o joelho começa a estender, começa a virar, e para o outro lado. E para que o joelho se movimente, você percebe que precisa movimentar a articulação do quadril, a articulação que une a sua coxa ao seu quadril. Então você começa a movimentar, buscando estender a perna, flexionar para um lado, para o outro, como se você estivesse olhando a sua perna agora pela primeira vez. Inclusive, abre os olhos e olha para a planta do seu pé, olha para o seu tornozelo, joelho, articulação coxo-femoral, olha para a sua perna desenhando no espaço. E lembra de respirar algumas vezes profundo e soltar ombros, soltar mandíbulas, não precisa tensionar.
O yoga nos ensina a conduzir a energia onde for necessário, sem gastar pelo caminho. E então, a próxima vez que você levantar a perna e estender, como se você estivesse empurrando o teto da sua casa, empurrando, e o seu calcanhar levando uma teia de aranha lá para o céu, estende e para. Estende e para. E relaxa os ombros, relaxa o tórax, relaxa a mandíbula, sustenta essa força da perna que vai. E devagar você flexiona, volta e apoia os dois pés no chão, percebendo os dois pés apoiados no chão, sentindo o corpo novamente se alinhar, se organizar. E então você leva agora a sua atenção subindo pelas suas pernas, na região do seu quadril, toda a região do quadril, toda a região dos glúteos, do ventre, e começa a movimentar, do jeito que for, como se você estivesse aí perguntando, o que é possível fazer com essa região? Então, com os pés no chão, os joelhos apontados para o alto, com os braços soltos, a palma das mãos para baixo, braços soltos ao lado do corpo no chão, movimenta o quadril para um lado, para o outro. Observa o que essa parte do seu corpo lhe fala. Será que ela está solta, está presa, tem liberdade, tem soltura? É gostoso, é difícil esse movimento do quadril? Cuidado para não cair na mesmice, de ficar fazendo toda hora o mesmo movimento. Modifica, pesquisa na realidade. Pesquisa os possíveis movimentos do corpo. Percebe que tem lugares em que você muda o seu quadril, a direção do seu quadril, a base da sua coluna, e você movimenta e sente a coluna pressionar mais o chão. Percebe isso? O quanto o movimento do quadril modifica todas as suas costas. E você sente o chão. Então, vai para um lado, vai para o outro. E devagar agora, você vai parando o seu quadril, deixando o quadril estabilizar, se aquietar, observando como o corpo fica no chão agora. Contato do chão. Então, para a gente levantar sempre, a todos os momentos, deixa as duas pernas caírem para o seu lado esquerdo ou direito, o corpo todo gira também para o lado esquerdo ou direito, a palma da mão de cima, o braço de cima empurra o chão para que a gente se organize e sente. Vamos fazer isso de novo para a gente nunca mais esquecer. Então, desce lateral, escorrega, como se você estivesse dormindo, né? Do lado, onde quer que você esteja, vira o corpo para o lado, a palma da mão que está no chão empurra, sobe, caminha até sentar. Observando esse sentar, apoia a palma das mãos para trás, os braços, e deixa as pernas se jogarem lá para o outro lado agora. Só jogar a perna um pouquinho. Mais uma vez. Apoia os braços lá atrás e joga as duas pernas flexionadas para o outro lado. Esse balancinho para que a gente acostume um pouco com as pernas no chão. Então, agora vai para trás, traz as duas pernas, tirou os dois pés do chão, tirou os dois pés do chão. A palma da mão lá atrás, balança um pouco o peso, sem pôr o pé no chão. Vai com o corpo para frente, buscando sentir bem a base da coluna, ao qual nós precisamos muitas vezes
tempo todo, na realidade. Então, sente essa base indo o corpo para trás, para frente, usando o peso para um lado e para o outro, até achar o centro, e aí nesse centro, cruzar as pernas. Nesse centro, cruzar as pernas. Deixa o corpo ir um pouquinho para frente, apoia as pernas no chão. Apoia as pernas no chão. Mais uma vez, vai o corpo para trás, muda o cruzamento das pernas e vai o corpo para frente. Volta de novo, só para experimentar que uma perna é diferente da outra, para trás. Muda o cruzamento das pernas novamente e solta o corpo, o tórax à frente. Agora deixa o tórax solto lá na frente. Solto. Observa agora que é outro lugar, né? As pernas agora já percebidas, habitadas, sentindo o chão, e deixa a coluna pesar onde quer que ela esteja. Solta bem os cotovelos, solta bem os ombros, solta bem a cabeça. E então observa a base da sua coluna e vai subindo, encaixando vértebra por vértebra, até a cabeça ser a última que sobe, a palma das mãos irem lá para os joelhos, subir, abrir o peito, abrir o queixo, como quiser, querendo olhar lá para cima com o coração e com o olhar, e na exalação soltar a frente, soltar mantendo as mãos nos joelhos. Sem se preocupar com a respiração, vai percebendo o corpo fazer esse movimento de encaixe, de alinhamento, desde a terra até o céu, e da entrega do corpo, soltando a frente, soltando o pescoço, e voltando e se construindo no seu eixo. Faz isso algumas vezes, com os olhos fechados também, reconhecendo esse caminho do corpo, e reverenciando e cuidando desse espaço sagrado. Percebendo a base se direcionando para a terra, subindo vértebra por vértebra, até apontar o coração, a expressão e o olhar lá para o alto. E então, a partir desse olhar, entregar e soltar o tórax à frente. E agora, na próxima vez que subir, que elevar a coluna, com o coração lá para frente, como se tivesse um holofote, o olhar para o alto, a respiração. Agora sente a respiração por onde caminha o vento. E você, na exalação, empurra o queixo para o peito, empurra as costas para trás, recolhe o umbigo, como recolhendo, tirando o ar, espremendo lá para dentro do corpo. Inspira, puxa novamente agora para o centro, a coluna para o alto, e então percebe esse centro se estabelecendo e deixa a sua coluna brincar um pouco agora nesse centro. Antes dela ficar quietinha, deixa a coluna ir para um lado direito, solta o pescoço, deixa a coluna ir para o lado esquerdo, deixa a coluna ir para frente. Não, então fecha os olhos agora e movimenta a sua coluna. Percebe tudo que esse eixo que conecta a terra ao céu pode fazer. Com os olhos fechados, o seu olhar aberto internamente, movimenta a sua coluna para frente, para trás, leste, oeste, norte, sul, usando todas as direções, soltando, abrindo. Deixa os ombros soltos, o pescoço solto, e conversa consigo mesmo, percebendo como é
que esse eixo, que essa coluna vertebral está se sentindo? Tem liberdade? Tem soltura? Tem entrega? Ou ela está rígida, está presa? E então, aos poucos, você vai parando esse movimento no centro e deixando o corpo fazer um círculo. Vai totalmente para cima do joelho direito, solta no centro, vai para o outro joelho, vai lá atrás abrindo o externo, cai para o outro lado, e assim desenha esse círculo bem grande, sentindo a coluna, sentindo todos os músculos e ossos que envolvem esse movimento. Faz para o outro lado também, mudando a direção desse círculo e distensionando os ombros, os cotovelos, distensiona. E então, quando chegar lá na frente, para novamente. E agora sobe encaixando vértebra por vértebra, abrindo. E respira nessa posição longa agora, observando se tem mais espaço dentro de você. Buscando que a cada movimento, o caminho da energia que se torna livre, você inspira grande. E então agora continuando nessa investigação, desde os pés, joelho, quadril, subindo pela coluna. Agora leva a palma das mãos lá para frente e caminha com as suas mãos para frente até levar os pés para trás, a panturrilha para trás. Caminha com as suas mãos de volta aos seus joelhos. Une um pouco mais os seus joelhos, fecha as pernas, caminha novamente com as mãos pela frente. E nesse caminhar agora, você vai e volta e vai para os lados também, com os olhos bem abertos, olhando as suas mãos, os dedos das suas mãos, percebendo agora o chão e o contato de todos os ossos. Abre os olhos, não olha para mim, olha para as suas mãos, perguntando, né, como essas mãos estão sentindo, como elas tocam o chão, percebe que tem distribuição de peso, você pode ir para trás, para frente, para um lado, usar o apoio de diferentes formas, ponta dos dedos ou as mãos em punho. Percebe esse caminhar pelas mãos indo para um lado, para o outro, usando bem assim, passando por todos os apoios de contato das mãos com o chão. E então coloca a ponta dos pés lá atrás no chão, com os olhos abertos, olhando para as suas mãos, vendo a sua pele, os seus ossos, o seu movimento. As mãos vão chegando lá pertinho dos joelhos, ficando com a pontinha dos dedos no chão, como se fosse uma aranha, duas aranhas as mãos. Empurra o chão e tira os joelhos do chão. Solta a cabeça, apoiando a palma das mãos no chão, solta a cabeça, solta o pescoço. Sente um pouco esse movimento fechado do corpo. Como é que ficam os ventos? Mas sente principalmente agora a sua coluna vertebral que você acabou de mexer. Percebendo desde a base da região do sacro, passando pela lombar, pelo meio do tórax, pela cervical. E então, com os olhos abertos, vai estendendo a perna e caminhando com as mãos na direção dos seus pés, à medida em que você estende as suas pernas. Não se preocupe em estender tudo agora, mantenha os joelhos flexionados, mas
toca o chão, os pontinhos dos dedos das mãos no chão. Então começa a movimentar joelho, articulação coxo femoral, pés, com as mãos no chão. Se não for possível, flexiona mais os joelhos, ou se não, solta os braços, mas começa a movimentar uma perna, outra perna. Vai subir com as mãos lá na direção dos joelhos, apoia as mãos nos joelhos e então faz giros com os joelhos, deixando que agora as pernas comecem a compreender, né, o que elas estão, pés no chão, mas que tem um peso que está chegando, né, para cima. Vai caminhando com as suas mãos pelas suas coxas, ficando com a palma das mãos lá na virilha e ainda movimentando uma perna, outra perna, um joelho, livre o movimento, joelho, quadril. Sentindo essas pernas se ajustarem. Vai subindo mais um pouquinho o tórax, até sentir o quadril, colocar a palma das mãos no quadril e movimentar o quadril também agora. Para trás, para o lado. Deixar sentir essa região do quadril. E o movimento do quadril vai pegar a coluna. Então, vai mexer a coluna. Solta os braços agora. Os braços ficam largados. Então, vamos lá, vamos repassar. Movimento do tornozelos, joelhos, quadril, coluna, pescoço. Vou repetir, você vai soltando essas articulações. Pés, dedos dos pés, vai movimentando. Tornozelos, sem pressa. Joelhos, um joelho vai para um lado, um joelho vai para o outro. Quadril, coluna vertebral, movimentando molinho. E então agora os ombros começam a entrar nesse movimento, nessa exploração. Uma coisa não para a outra, bem soltinho. Tornozelo, joelho, assim como se estivesse pronto para desmontar. Só que cada vez que vai desmontar, recebe uma força, inspira e o corpo cresce, né? E cresce, e cresce. Movimenta os ombros, sentindo as escápulas, ouvindo os ombros e as escápulas. E não esquece, tornozelos, joelhos, quadril, coluna, ombros, cabeça, pescoço, colocando as coisas no lugar. Primeiro soltando as articulações que tendem a enrijecer. E depois a gente vai ajeitando e alinhando, mas solta mesmo. Solta, solta os ombros, solta o pescoço, solta o quadril, solta os joelhos. Não tem certo e errado, lembra da nossa leitura? E sim um movimento que a gente faz internamente, ampliando a percepção do corpo. Então começa agora a balançar de um lado para o outro, como leva a sua cabeça mesmo, a olhar para um lado e para o outro. Cada vez um pouquinho, você olha um pouquinho mais para trás. Os joelhos ficam flexionados e o corpo vai girando, os braços bem largados, bem largados. Solta os braços. Percebe também como é esse movimento de entrega dos braços. Os pés estão firmados no chão, o olhar aberto, olhando para trás, cada vez para um lugar. Vai olhando, e torcendo, e batendo, cada vez para um lugar. E continua balançando, observando esse balanço acontecer. Balançando, balançando. E devagar
vai diminuindo, até o corpo parar. Amplia a percepção para reconhecer o que acontece quando o corpo para. Então, agora elevando os braços pela frente, para cima, e exalando lá por trás, flexionando os joelhos. Então, vamos fazer esse movimento. Inspira, elevando os braços pela frente. Vira a palma das mãos lá atrás e exala, soltando e abrindo o peito, o máximo que você puder, soltando os braços lá para trás. Inspira grande e exala, solta. Continua para cima. Inspira grande e exala, solta. Com os olhos abertos agora, você tira os calcanhares do chão quando subir os braços e exalando você volta calcanhares para o chão. Inspira, tira os calcanhares, olha lá para frente, fixa um ponto e exala, soltando atrás. Mais uma vez. E a próxima, deixa os calcanhares no chão, os braços voltam para o lado do corpo, recolhe o seu olhar, fecha seus olhos, observando se o seu olhar está dentro de você. Então começa, com os olhos fechados, a movimentar os dedos das suas mãos, sentindo como se estivesse pegando algo, amassando um pão, né? Pegando os dedos, todos os dedos, abrindo e fechando, sentindo os dedos das mãos. Leva esse movimento e o seu olhar interno para os seus pulsos, os seus punhos. Então, mexendo os dedos das mãos e os punhos. Leva agora o meu movimento e assim como o olhar interno para os seus cotovelos. E deixa, e um não perde o outro. Movimento o cotovelo, os cotovelos, os punhos, os dedos das mãos. Com os olhos fechados, sem se preocupar, mas sim a ampliar o olhar interno. Esse movimento naturalmente sobe pelos ombros. Então, movimenta ombros, escápulas, cotovelos, punhos, dedos das mãos. E o corpo está quietinho, os pés firmados no chão. E assim você continua sentindo. E leste, oeste, norte, sul, para o alto e para baixo. Deixa o seu corpo ocupar esse espaço. Leste, oeste, norte, sul. Para cima e para baixo, deixa o corpo ocupar esse espaço. E sente como estão as suas escápulas, como estão os seus cotovelos, como estão os seus ombros. Então, agora abre os olhos, vai diminuindo pelo lado do corpo, os braços vão parando, ficando quietinho, e a gente vai junto fazer esse movimento. Ao inspirar, sobe os ombros, cotovelos, punhos e mãos. E ao exalar, fecha os braços à frente e solta. Relaxa as mãos. Inspira, sobe ombros, cotovelos, punhos e mãos lá para trás. E exala, fecha e solta para o centro. E assim continua. Inspira, sobe ombros, cotovelos, punhos e mãos. E exala, fecha. Mais um pouquinho.
percebendo abrir o externo e soltar. Inspira, abre e exala, fecha. E a última vez. E então, deixando os braços e o corpo e os ombros totalmente soltos. Feche um pouquinho os seus olhos, observando as sensações internas, peso do braço direito, peso do braço esquerdo. Estende as suas duas pernas agora, ficando com os pés firmados no chão. E então deixa a sua cabeça agora, o seu pescoço. Deixa o seu pescoço se movimentar. Para um lado, para o outro, para trás, para frente, relaxa a mandíbula, faz alguns movimentos, talvez começa pequenos movimentos da cervical, para depois você sentir se pode ir abrindo, se pode ampliar. Mas sente essa região, sente toda a região do pescoço, como está. Ouve os seus sons internos. E então, quando a cabeça cair e chegar com o queixo no peito, deixa um pouquinho agora. A cabeça solta para frente, o queixo no peito. E aí leva a sua atenção interna, o seu olhar lá para a sua coluna, para trás no seu pescoço, como se você tivesse uma lupa em que pudesse adentrar a sua coluna cervical e vai pouco a pouco trazendo a coluna para o centro, mas pressionando o queixo em direção à garganta, até você estar com o queixo na horizontal, o olhar, o nariz para o horizonte. E então, preparando para descer, observando antes a sensação do corpo em pé, organizado. Mais uma coisinha, corpo em pé, organizado, os pés grudados no chão, deixa o corpo balançar um pouco, sem tirar os pés do chão. Pés firmes, né? Mas deixa o corpo ir para um lado, para frente, para o outro lado, para trás, sem tensionar a mandíbula, sem tensionar ombros. Abre os olhos, foca um lugar lá na frente e deixa o corpo balançar. Leste, oeste, norte, sul. Para cima, para frente e para trás agora. Para frente e para trás, para cima e para baixo. O corpo se liberta no espaço, balançando e soltando, confiante, sem tirar os pés do chão. Para trás, para o alto. Aos poucos, esse balanço, agora você vai perceber, vai diminuir o ritmo e você vai passar pelo centro para ir de um lado para o outro. Você percebe o momento do centro do corpo e depois percebe o corpo caindo para o outro lado. Aí você volta para o centro e percebe o corpo caindo para outra direção. Continua, volta ao centro e solta para outra direção. Volta ao centro e solta para outra direção. E aos poucos agora você vai encontrando o centro e parando no centro, nessa linha invisível que conecta terra a céu dentro do seu corpo e que passa pela sua coluna vertebral. Observe essa relação de centro, percebendo que no centro não tem peso, tudo encaixadinho, ossos e músculos. E nesse encaixe agora, organizando e soltando, indo lá para o chão, vamos observar o jeito também muito bom de ir para o chão, que é o queixo no peito,
A gente vai enrolando, enrolando o corpo para baixo, deixando os braços soltos, não nas pernas, os braços soltos. A força da gravidade vai puxando os braços, o tórax, a cabeça, flexiona um pouquinho os joelhos e vai deixando o corpo ser puxado lá para o centro da terra, até soltar totalmente os braços, soltar os ombros, e então estende a perna. E onde quer que você esteja nessa postura, você sabe onde você está. Se for tocando a mão no chão, você toca, se for a mão no ar, você fica, mas saiba onde você está. Respira grande. Essa é uma das posturas fundamentais no yoga que nos traz esse reconhecimento de como está o nosso corpo físico, quais os espaços, o que tem de excesso, o que está faltando. Então, sente essa postura e sente o que essa posição fala para você. Observe internamente como está o seu corpo. E flexionando os joelhos, preparando para descer o corpo. A palma das mãos vai para o chão, flexiona os joelhos, desce, tórax em cima da perna, solta a cabeça. Caminha um pouquinho com as mãos, colocando os joelhos no chão, deixando a ponta dos pés no chão. Aí você volta e senta sobre os calcanhares, deixa a planta dos pés abrirem mesmo. E então, com as suas mãos, sentado lá nos seus calcanhares, com as suas mãos, leva as suas mãos para frente do seu rosto, para frente do seu peito. Movimenta um pouquinho os olhos abertos. Passa uma mão na outra, sentindo, né? Sentindo esse toque das mãos, uma mão diferente, como se uma mão estivesse reconhecendo a outra, como se uma não reconhecesse ainda, sabe? Como se elas estivessem agora se reconhecendo mesmo. Né? Uma falando oi para a outra, agradecendo a outra. Deixa esses movimentos diversos das suas mãos. Sentado lá no calcanhar. Senta no calcanhar agora. Caminha até sentar mesmo, ou se não, senta no chão. Se o calcanhar estiver doendo, senta com as pernas cruzadas, como for melhor. Porque a gente quer sentir as mãos agora, sente os dedos, uma mão tocando a outra, sabe? Pega os dedos firmes, assim como, percebe como se uma mão cumprimentasse a outra, uma mão dissesse para a outra, que bom que você está aqui, né? Deixa tocar mesmo. E aí, através desse toque, deixa aumentar esse toque. Deixa as mãos percorrerem os braços. Percorrerem os braços. Chegar no pescoço. Com os olhos fechados por alguns instantes, deixa as suas mãos, deixa o seu corpo sentir as suas mãos e as suas mãos sentirem o seu corpo. E você pode fazer isso todos os dias, mas pode aproveitar no momento em que estiver passando um creme no corpo, agradecer esse corpo-templo, honrar esse corpo-templo, cuidar, observar o que você oferece para suas células, na sua alimentação, qual é a sensação do corpo quando recebe esse toque, o que as suas mãos percebem nesse corpo. E então, aos poucos, você volta com as mãos lá para frente, lá no seu rosto, e aí toca mesmo o seu rosto também, aperta com os dedos a testa, os olhos, sente os ossos do corpo, percebendo os ossos, dando essa estrutura, aperta os ossos do corpo, aperta o rosto. E depois começa a fazer com as suas mãos todas no seu rosto, ficar com o rosto bem disforme, assim, sabe? Uma mão vai para cima, outra vai para trás,
bem disforme, fazendo algumas caretas, assim, sem se preocupar, né? Mas você sentindo, como se você quisesse estirar a pele, estender, bem disforme o rosto. Aproveita para soltar a mandíbula. Ai, tá bem torto, assim. E aos poucos você vai fazendo do centro para fora. Do centro, calcanhar da mão começa lá nas narinas, vai abrindo e vai passando os dedos, assim, como se limpando a sua face. Desde a base do maxilar, da mandíbula, subindo, nariz, olhos, testa, mais um pouquinho. E então, com a palma das mãos, agora você chega lá no seu couro cabeludo. A palma da mão mesmo. Pega a palma da mão e pressiona o seu crânio. Pressiona o seu crânio e, à medida que você pressiona, movimenta o calcanhar da mão, fazendo pequenos círculos no couro cabeludo, como querendo desprender o couro cabeludo e, ao mesmo tempo, sentir o seu crânio, sua cabeça. Toca, aperta com os dedos. Então, se você tiver aí com seu cabelo, puxa um pouco o seu cabelo para cima, ou curtinho, pega ele na raiz, assim, que é muito bom. Percebendo, reconhecendo. E então, agora vai parando com esse movimento, soltando os braços, soltando as mãos ao lado do corpo, observando sensações internas, observando o que está acontecendo, corpo, templo. E então vai com os pés, com as mãos para frente, estendendo a pontinha dos pés para quem ficou, né, sentado, deixa o corpo soltar em cima dos pés, deixa cair para o lado esquerdo, apoia a palma das mãos, tira as pernas lá para frente, estende as pernas, mexe um pouquinho, apoia a palma das mãos nos seus joelhos e mexe um pouco a sua perna. Uma perna estende, a outra flexiona. Se precisar, apoia lá atrás, mas se puder ficar nos joelhos. E vai aos poucos, então, estendendo as pernas para frente, com os pés levemente separados, e vai descendo para o chão, com a palma das mãos nas suas coxas, vai descendo vértebra por vértebra, percebendo o contato do corpo com o chão, soltando os braços, palma das mãos para cima, soltando os ombros, relaxa a mandíbula, fecha um pouquinho os seus olhos, faz uma respiração profunda e observa o seu corpo agora em contato com a Terra, com o planeta Terra, e percebe tudo o que está acontecendo dentro dele. Calor, sensações, vibração, movimento. Observa. Pulsar do coração, respiração. E à medida em que você observa, você faz as respirações necessárias para que o seu corpo possa silenciar por alguns instantes.
Relaxa a mandíbula e percebe as ondas internas de todo o movimento em que você fez, que você ativou, essas ondas também irem se apaziguando, se harmonizando. Quais as partes do corpo que tocam o chão? Aumenta esse contato à medida que você entrega. Percebe o silêncio do corpo físico e o movimento do corpo energético. Deixa dissolver por alguns instantes, harmonizando. Respondendo para você como você está. E aos poucos agora, sem movimentar o corpo ainda, respira grande. Você começou a prática exalando, esvaziando, agora você finaliza inspirando, maior que a exalação, ocupando os espaços internos abertos. E aos poucos você deixa o corpo se movimentar, sentindo os dedos das mãos, os dedos dos pés. Deixe os seus dedos, as suas mãos tocarem o seu corpo. Vai trazendo o movimento como que espreguiçando, espreguiçando. E lembrando que uma das coisas mais importantes do corpo físico no nosso dia a dia é o espreguiçar, é o despertar o corpo. Então, espreguiça, espreguiça. E então vai se preparando para sentar, lembrando da nossa regra, da nossa colocação do início da prática, que você inspira e deixa o corpo virar para o lado, deixa o corpo girar para o lado, recolhe um pouquinho nessa posição tão importante. Recolhe nessa posição fetal, onde o corpo se acalma. E assim, empurrando o chão, lembrando desse movimento também, de empurrar o chão
para se sentar. E voltamos, então, a essa posição sentada agora. Cruza suas pernas, como for possível. Coloca a palma das mãos em cima dos joelhos. Fecha um pouquinho seus olhos. Respira grande e profundo, percebendo se está confortável dentro de si mesmo. Deixa os seus glúteos se assentarem no chão. Respira grande e profundo, sentindo o seu pulsar, o seu coração. Percebendo esse espaço interno sagrado que você, nesse momento, cuidou, abriu, olhou. Agora, desfrute desse lugar, desse espaço. Crie essa intimidade, essa aproximação consigo mesmo. E então, unindo a palma das mãos na frente do coração, observando a força desse gesto, do calor das mãos também. Mãos que falam, corpo que fala, ouvindo, sentindo esse gesto desencadear o estado interno de oração, de agradecimento. E nesse estado interno de agradecimento e oração, pelo corpo, templo que nos possibilita essa experiência de vida, honrando, agradecendo, nutrindo na maior qualidade através da respiração dos alimentos, nutrindo através dos melhores pensamentos, sustentando através das emoções saudáveis. Respirando profundo, a gente vocaliza o mantra Om, deixando que esse som, o som sonoro do campo, do corpo do absoluto, reverbere e ative ainda mais as nossas células, esparramando essa qualidade de presença. Inspira. Namastê. Tenham todos um bom dia. Amanhã a gente tem mais um pouquinho de uma prática, a prática do corpo-vento. É muito interessante se agora você, após essa experiência, tiver aí um caderno de prática, né? Tem gente que tem aqui, escrever sobre a sua experiência, escrever sobre o que você leu, o que você sentiu, como você se olhou, e teve essa relação consigo mesmo. Eu agradeço a presença de todos, espero vocês. Não vou me despedir, porque eu só vou parar de gravar.